Seminário 3, aula 4. Bom, dando continuidade então à estrutura psicótica, ao mecanismo da foraclusão, o Fetran-Ung, Lacan ele vai conceber a psicose fundamentalmente como um furo na ordem simbólica. A foraclusão de um significante que é primordial e a foraclusão desse significante que é primordial para estabilizar, para organizar a realidade. Então, compreender a psicose, né, como essa falha estrutural nessa ordem simbólica, vai levar o Lacan a explorar, então, a paranoia não como uma forma específica de psicose, mas como algo específico marcado por uma lógica bastante singular nessa estrutura. Então, Lacan ele vai trazer a ideia da paranoia como uma loucura razoável, né? A paranoia como uma loucura razoável. Então, nessa estrutura teórica, a gente pode examinar agora as características, né, específicas, né, dessa paranoia. Então, embora a paranoia, assim, de uma maneira equivocada, seja uma psicose, foi denominada de loucura razoável, porque o seu funcionamento ele vai sempre se desdobrar no plano da significação. A psicose, o seu funcionamento ele se desdobra no plano da significação. Por isso é uma loucura que ela é razoável, né? E vai se desdobrar nesse plano da significação e da compreensão. Então, diferente de outras formas da psicose, onde tem uma desorganização e essa desorganização ela é até mais evidente, né? O paranoico ele constrói um sistema delirante com uma lógica interna até rigorosa, ainda que bastante radicalmente distante ou apartada do discurso comum, discurso compartilhado. Só que essa característica que torna a paranoia enigmática, tanto para o clínico e também, de certa forma, reveladora sobre a relação fundamental do sujeito com a linguagem e do sujeito para com o sentido. Então a gente vai discutir agora um pouco, agora que a gente falou dessa loucura razoável, a gente vai discutir um pouco essa primazia, né, na significação e a ideia desse fenômeno elementar que a gente comentou na aula anterior. Só beber um pouquinho aqui de água. E a gente vai aprofundar um pouco. Então, assim, central para o fenômeno da paranoia é a experiência de uma significação que ela é avassaladora. Ela vem de uma forma que toma o sujeito, né? Essa necessidade de significar as coisas. O sujeito ele é tomado. Só que esse tomar de significações, ele vai reconfigurar esse mundo do sujeito. É o que vai fazer com que o indivíduo ele construa uma nova realidade muito particular. Então, na paranoia, esse mundo que está sendo reconfigurado, ele é cheio de sentidos, né? É carregado de significações, só que são muito avassaladoras, é tomado por uma força avassaladora essa significação, e também é muito autorreferente, é tudo muito voltado para sobre mim, sobre mim. Então, um ponto importante, nevrálgico, aquele essencial,
é o conceito de fenômeno elementar, que a gente discutiu na aula anterior. Porque ele vai, de certa forma, redefinir para Lacan radicalmente a intuição delirante, né? Vai redefinir. Por quê? Porque trata-se, no caso, de uma irrupção, né? De uma significação que ela é mais pura, né? O que significa ser uma significação pura, né? Essa irrupção. Significa que ela não é ancorada na cadeia simbólica que é partilhada. Então, isso traz um significante sem um significado que ele seja estável. Por quê? Porque ele não é compartilhado nessa cadeia, né? Então, o sujeito ele vai ser confrontado por Lacan com o fenômeno do sentido em si. Por isso que é pura, por isso que é uma significação pura, não partilhada. Logo, não é estável e o indivíduo, então, vai se ver com essa significação pura, né? Com esse fenômeno do sentido em si, que é sentido em si porque é destacado de qualquer código que seja comum, né, compartilhado. Então, por Lacan, o ponto de partida dessa experiência psicótica não é, de fato, a perda de sentido, mas uma avalanche de sentidos. Isso é muito importante. A experiência psicótica não é a perda de sentido, é a avalanche. É algo abrupto, muito grande, que vem em termos de sentido, né? Então, é o fenômeno da significação no qual o mundo, então, antes que é percebido como algo neutro, ele passa a ser um universo de mensagens e sinais que são, lembra que eu falei anteriormente, são autodirigidos? Então, é o mundo de mensagens e sinais que são dirigidos mais pessoalmente a esse sujeito, né? Então, tudo se torna muito significativo, porque é como se fosse uma mensagem para esse sujeito, né? Então, tudo, por ser muito significativo, tudo quer dizer alguma coisa, tudo quer dizer algo para esse sujeito, né? Então, é a ideia da autorreferência que está impregnada nessa situação. Então, o Lacan ele vai ilustrar esse ponto, né? De uma forma assim até mais concreta. Aí a gente vai trazer então como exemplo o exemplo do carro vermelho, né? O que é essa situação que o Lacan traz do carro vermelho, né? É um sujeito que caminha na rua, né? Ele vê um carro vermelho passar, né? Ele vê um carro vermelho passar. E esse evento, que poderia ser banal para mim, para você, para qualquer pessoa, ele vai adquirir uma significação máxima, só que não é qualquer significação máxima. É uma significação que ela é impositiva, ela se impõe essa significação para ele. Então, de certa forma, ele vai ter a certeza, né, de que aquele carro tá ali por alguma razão, tem algum motivo para aquele carro tá ali. De alguma forma, então, olha a autorreferência, aquilo é um sinal para ele, né? Só que o sentido exato dessa mensagem, ele vai permanecer ambíguo, sem muita... Ele é frequentemente ambíguo, né? Então, não se sabe se é um sinal favorável, não se sabe se é um sinal de ameaça, então ele é ambíguo, ele é confuso para o sujeito, né? Nesse caso do sujeito psicótico caminha na rua e vê um carro vermelho. Ele sabe o que significa, mas ele não necessariamente sabe o que significa, que é então a ideia justamente do significante puro, não compartilhado, essa experiência em si. Então essa experiência em si desse significante puro, ele vai vir
e vai ter como efeito essa experiência da ambiguidade, onde o sujeito, então, não vai saber o que, de fato esse sinal que ele atribuiu a si significa. Vai ficar ambíguo, sem significado. Então, essa experiência, né? Essa experiência de ser invadido, então, por esses sinais, né? É o que Lacan chama, então, de fenômeno elementar, né? Então, é importante entender aqui que nessa perspectiva apresentada, o fenômeno da elementar ele não é um núcleo, né? Ele não vai ser um núcleo inicial que vai causar o delírio. Não é isso. Não é essa avalanche, né, que vai causar o delírio. Então não é o núcleo. Se não é aí, então o que, que é? É o contrário. Não é. O delírio inteiro ele é, para Lacan, mesmo é um fenômeno elementar. Então, tanto o sinal do carro, no caso vermelho, né, que esse sinal inicial, e essa construção bem complexa que o sujeito psicótico faz, que é delirante, essas duas questões, né, tanto do sinal como essa compreensão complexa, ela que é delirante, elas têm uma força estruturante em comum, né? Então, o delírio ele não é uma reação ao fenômeno, ele é a própria manifestação do fenômeno. Não é algo separado, é a manifestação desse fenômeno de formas em pontos diferentes. Lembra que a gente usou o exemplo da folha? Né? A força está para a folha, assim como está para a estrutura, para a árvore. Então, essa avalanche de significados que se impõe para o sujeito, ela também vai exigir uma reorganização da sua realidade, né? Vai exigir essa reorganização da realidade, e aí é aí que vai nos levar com a ideia do delírio, né? Quando se tem essa exigência da estrutura do delírio. Então, é uma experiência, então, de significação que é pura em si, né? Tá ligada a essa estrutura do delírio. E aí o Lacan fala que a gente deve insistir que o fenômeno elementar, ele não é, então, esse núcleo inicial, ou seja, a partir do qual o delírio ele vai se construir. E ele vai se construir de uma forma reativa. Ele ressalta nesse seminário que é o contrário, não é o ponto inicial, é a manifestação do delírio inteiro. Não tem partes ali se manifestando, é a estrutura inteira se manifestando ali. E essa estrutura inteira se manifestando ali, que é o que ele chama de fenômeno elementar, o que é bem diferente dessa ideia de um ponto inicial, ideia essa compartilhada na psiquiatria clássica. Então, essa mesma força que é estruturante, ela vai se manifestar, né? Ela vai se manifestar numa intuição que é delirante, de forma isolada, e também é essa mesma força, né, dessa estrutura, ela vai se organizar de forma na totalidade da construção delirante. Então percebe essa ideia da força estruturante, elas manifestar tanto de maneira isolada, tanto de uma forma mais com totalidade, e isso que o Lacan chama de fenômeno elementar, essa manifestação dessa estrutura, seja isolada ou seja em sua totalidade. E aí ele fala que, portanto, esse fenômeno elementar é a própria estrutura, não é o início do delírio, do fenômeno psicótico, né? Então, a partir... E isso é,
então, a manifestação mais pura, né? É a ideia da manifestação pura que vem com essa estrutura delirante. Então, compreendendo isso, né? A gente pode começar a explorar essa significação avassaladora, como que ela se organiza em formas em formas específicas de delírio, como por exemplo ciúme, como a perseguição. Então, como que ela se manifesta nessas formas de delírio, né? Essas formas mais particulares, né? Mais isoladas. E que revelam, e essas formas de se manifestar que vão revelar, então, essa lógica interna da paranoia. Olha que importante isso, né? Essa forma, compreender como que ela se organiza em formas mais específicas, isoladas, e essa manifestação mais isolada, ou poderia ser de maneira mais totalitária, como que ela revela, então, a lógica interna da paranoia. Então, Lacan vai explorar isso, e aí a gente entra na ideia do mecanismo do delírio na perseguição e no ciúme, né? Bom, a lógica do delírio, do delírio paranoico, para o Lacan, ela pode ser ainda mais esclarecida por meio desses mecanismos específicos. No caso, o Lacan explora esse mecanismo do delírio do ciúme e o delírio da perseguição. Então, ele vai conseguir indo no específico. E aí ele traz que o Freud, né, na sua análise da paranoia, ele propôs algumas fórmulas, só que essas fórmulas propostas, elas foram fórmulas propostas na negação da frase, né? Então, por exemplo, eu, um homem, o amo, um homem. Então, para o Freud, tem diferentes, lido por Lacan, tem diferentes, né, maneiras da gente, então, negar essas proposições, né? No caso, eu, um homem, o amo, um homem. Então, como que poderiam se negar essas proposições? E a negação dessas proposições para Freud é o que daria origem aos principais tipos de delírio. Então, no caso do delírio de perseguição, vamos ver como que é a negação dessa frase. Então, você tem a frase eu amo, na frase, ela pode ser a negativa desse eu amo, ela pode ser contrariada internamente, como? A gente transforma em transformado em eu odeio. Então esse ódio, ele sendo intolerável, né, insuportável, ele vai ser o quê? Projetado no outro. Então eu amo, e aí a contradição interna desse eu amo é eu odeio. Se eu odeio é insuportável, então eu lança-se mão de um mecanismo de projeção, e esse ódio, por ser intolerável, ele vai ser projetado num outro, né? Então, a fórmula final, né, da negação para o Freud vai ser ele me odeia, portanto, me persegue. Percebe? Então, como que o Freud articula isso? Ele projetou no outro, é insuportável esse ódio, eu odeio, então como eu não suporto, eu projeto no outro, e aí a fórmula final dessa negação, que está atuando no delírio de perseguição, bom, se ele me odeia, lembrando da projeção, se ele me odeia, então ele está me perseguindo. Portanto, ele me persegue. No delírio de ciúme, a gente tem que a negação, para Freud, ela vai recair sobre o objeto. Então, não é a ele que eu amo, né? É a ela. Isso, através do mecanismo de projeção, se transformaria numa certeza. E qual certeza? A certeza de que
ela ama outros homens. Então percebe que essa negação ela vai recair sempre sobre outro objeto, nessa fórmula da negação do Freud no delírio de ciúme. Não é a ele, a frase inicial, não é a ele que eu amo, é a ela. E isso vai se transformar nessa negação, né, por meio da projeção, vai se transformar numa certeza de que ela ama outros homens. Então, essa é a fórmula por trás do delírio de ciúme. Né? Lembrando que o Lacan ressalta que nessa especificidade dos mecanismos envolvidos nesses delírios mais específicos, que é possível então compreender melhor essa estrutura, esse mecanismo do delírio. Né? Então, o Lacan vai ressaltar essa particularidade do ciúme, né? E desse ciúme que é paranoico. Então, no caso, diferente do caso do neurótico, né? Que ele vai se fixar num rival mais específico, né? No ciúme paranoico, a coisa não é assim específica como é no caso do neurótico. Ela é muito indefinida, né? E fica se repetindo. Então, como no neurótico tem uma questão assim de um rival mais específico, né? Aquele cara do escritório, aquela mulher do escritório, né? Não vai ser tão dirigido, não vai, a pessoa não vai ficar buscando dirigir esse ciúme neurótico para uma pessoa específica. No psicótico, a questão ela vai ficar muito mais difusa, muito mais indefinida, né? E isso vai trazer um número nesse ciúme paranoico, um número que pode ser muito grande, né? Nada específico, né? Então pode ser um número muito grande de rivais. E é isso para o Lacan que vai demonstrar essa falha, que essa falha é estrutural na relação com o outro, porque ela não é mediada na ordem simbólica, né? Mas é uma captura, né, numa dialética imaginária, assim, sem fim, que não acaba nunca. Então, esses mecanismos delirantes, né, eles não são meros sintomas do Lacan, do delírio, né, o mecanismo não é um sintoma, um mero sintoma, ele é, no caso, a própria lógica dessa paranoia. Não é sintoma, é lógica. E é uma lógica que se manifesta de uma maneira particular e que fica muito evidente assim nos fenômenos da linguagem, e que vai revelar essa ruptura, né, do sujeito então com essa ordem simbólica.